Sejam todos bem-vindos ao programa Saber Direito Responde. Meu nome é Henrique Correia, sou procurador do trabalho e professor de Direito do Trabalho. Hoje nós vamos responder algumas perguntas dos nossos alunos. Se você tem alguma pergunta, pode enviar para nós pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. Vamos à primeira pergunta do dia. A pergunta é do Sidney Guimarães, de João Pessoa, Paraíba. Um abraço aí para o pessoal da Paraíba. Ele pergunta: professor Henrique, qual a diferença entre adicional de transferência e ajuda de custo? Sidney, excelente pergunta. Nós precisamos lembrar, a primeira observação aqui é que para receber o adicional de transferência, há necessidade de mudança de domicílio. A mudança de domicílio, se ela for provisória, né, se tiver a expectativa de retorno ao local de origem, eu mudo de Brasília para São Paulo e depois eu retorno para Brasília, uma transferência de 3, 4 meses, eu recebo o adicional. Só lembrando, o adicional de transferência é de, no mínimo, 25%. 25% e reflete nas outras verbas salariais. Tudo bem? Então, adicional de transferência, ele integra o salário. É para transferência provisória. E a sua pergunta é: Henrique, qual é a diferença de adicional de transferência e ajuda de custo? Preste atenção. A ajuda de custo é uma parcela com natureza indenizatória. Em outras palavras, não reflete, quem recebe ajuda de custo não reflete nas férias, no 13º, no FGTS. A ajuda de custo é paga uma única vez, não reflete, não há incidência, né, nem de contribuição previdenciária. A ajuda de custo está prevista no artigo 470. Então, a diferença básica é que, só lembrando, a diferença adicional de transferência, parcela salarial. Ajuda de custo, indenizatória. Certinho? E colocaria um pouquinho mais aqui de informação na sua perguntinha, é só para não lembrar, é só para lembrar que o adicional de transferência é pago, inclusive, para quem tem cargo de gerência OJ 113. Tudo bem? OJ 113 é importante depois dar uma olhadinha. Vamos para a segunda perguntinha. Ronaldo Zorzin, Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Ele pergunta: olá, professor, quais são os requisitos para adquirir o adicional de periculosidade? Quem trabalha com radiação tem direito a esse adicional? Excelente pergunta, uma pergunta do dia a dia, né? Pergunta está, né, em voga no direito do trabalho. Pessoal, acompanhe comigo. O adicional de periculosidade, ele é pago em razão de exposição ao risco. O adicional de periculosidade é pago desde cumprido 2 requisitos. Perícia, para constatar se o ambiente é ou não perigoso. E o agente perigoso deve constar na NR16. Tudo bem? Então, são esses 2 requisitos. Exposição ao risco e deve constar da listagem oficial do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí, quais são os requisitos? São esses 2, tudo bem? Lembrando, colocando um pouquinho mais de sal aqui na pergunta, lembrando que se o pagamento é feito de forma espontânea, não há necessidade de perícia, nós vimos durante a aula. E ele faz uma outra pergunta: quem trabalha com radiação tem direito a esse adicional? Excelente pergunta. Acompanhe aqui na minha mão. Tem direito ao adicional previsto em lei quem trabalha com explosivos, inflamáveis e eletricidade. Explosivos, inflamáveis e eletricidade. Está previsto em lei. Radiação está previsto em lei? Não. Mas há possibilidade de receber o adicional de periculosidade quem trabalha com radiação? Sim, com base no artigo 200 da CLT. Tudo bem? Esse artigo 200 da CLT, vamos gastar um pouquinho, esse artigo 200 da CLT delegou ao Ministério do Trabalho e Emprego, né, a regulamentação do adicional de periculosidade. Tudo bem? E a resposta da sua pergunta, depois dê uma olhadinha lá, está na OJ, Orientação Jurisprudencial 345. A OJ 345
prevê que as pessoas que lidam com radiação devem receber o adicional de periculosidade. Para a gente encerrar essa perguntinha, só para a gente não esquecer, o adicional de periculosidade é de no mínimo 30% sobre o salário básico, salário contratual sem adicionais. Tudo bem? Vamos para a terceira perguntinha. Fernanda Ximenes, lá de Araras, São Paulo, ó, lá de São Paulo, próximo da cidade onde eu moro. Professor Henrique Correia, a súmula vinculante número 4 do STF proibiu a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo. Como fica o cálculo atualmente? Nós falamos disso na última aula, nós falamos desse adicional de insalubridade na última aula. Acompanhem aqui comigo. O adicional de insalubridade é de 10, 20 ou 40%, dependendo da exposição ao agente nocivo à saúde. Certo? Agora, esses adicionais, esses percentuais incidem sobre o quê? Sobre o salário mínimo, de acordo com a CLT. Incide sobre o salário mínimo conforme artigo 192 da CLT. Veio o STF, agora em 2008, em abril de 2008, e decidiu que não é possível vincular o adicional ao salário mínimo. Não é possível a indexação. Tudo bem? Como que fica o cálculo atualmente? Essa decisão do STF, Fernanda, causou uma certa insegurança jurídica no meio trabalhista. Né? Quando saiu a decisão, nós, procuradores do trabalho, juízes do trabalho, nós ficamos discutindo na dúvida de qual seria a base de cálculo. O adicional de insalubridade incidiria sobre o salário mínimo ou sobre o salário contratual? Na época, até o Tribunal Superior do Trabalho soltou uma súmula, a súmula 228, falando que o adicional de insalubridade seria calculado sobre o salário contratual. Essa súmula está suspensa por uma reclamação constitucional. Tudo bem? Então, não pode servir de base uma decisão judicial. Henrique, continuo na dúvida. O adicional de insalubridade, depois da súmula vinculante número 4, é calculado sobre salário contratual mínimo. Hoje, como não há ainda uma lei para fixar um valor específico para o adicional de insalubridade, persiste o cálculo sobre o salário mínimo. Então, veja o exemplo, vamos trazer o direito sempre para o dia a dia. Eu trabalho num hospital, meu salário é R$2.000. Eu ganho insalubridade? Ganho o adicional de insalubridade sobre o salário mínimo. Não sobre o meu salário, sobre o salário mínimo. Por quê? A base de cálculo persiste sobre o salário mínimo, nós não temos ainda uma lei que discipline a base de cálculo. Respondida a sua perguntinha, só para a gente não esquecer, súmula vinculante número 4 proíbe a indexação, mas como não há outro parâmetro, persiste o salário mínimo. E a súmula 228 do TST está suspensa por uma reclamação constitucional. Vamos para a quarta perguntinha. É do Vinícius Lopes, lá de Cubatão, também de São Paulo. Professor Henrique, a mãe adotiva tem direito à prorrogação da licença maternidade? Durante essa prorrogação, a mãe poderá colocar a criança em creches e estabelecimentos semelhantes? Falamos sobre isso durante as aulas. A licença maternidade é o afastamento remunerado por 120 dias. A mãe adotiva tem direito, a mãe adotiva ou a mãe ou a mulher que obtém guarda judicial para fins de adoção, ela tem direito à licença maternidade? Tem direito à licença maternidade. As duas têm direito a 120 dias? 120 dias. A pergunta do Vinícius é, Henrique, como que fica a prorrogação da licença? Pessoal, prorrogação da licença é uma leizinha nova, é a Lei 11.770, Lei 11.770 de 2008, licença pode ser prorrogada por 60 dias. Para as mulheres, pode ser prorrogado por 60 dias, desde que trabalhe em pessoa
jurídica que tenha aderido ao programa da empresa cidadã, desde que a empregada peça, requeira a prorrogação da licença até um mês após o parto. Pode a prorrogação para a mãe que adota? Pode também. Respondida a perguntinha, a mãe que adota também tem direito à prorrogação? Tem direito à prorrogação desde que cumprida esses dois requisitos, que ela trabalhe uma pessoa jurídica que tenha aderido ao programa da empresa cidadã e desde que ela requeira. Tudo bem? E ele ainda faz uma outra perguntinha. Durante essa prorrogação, a mãe pode colocar seus filhos em estabelecimentos, em creches? Não pode. Se ela colocar a criança em creches ou arrumar um outro trabalho, ela perde a prorrogação. Tudo bem? Se ela colocar a criança em creches ou trabalhar, exercer uma atividade remunerada durante a prorrogação desses 60 dias, ela perderá a licença. Certinho? Pessoal, aqui nessa última perguntinha do Vinícius, eu queria até acrescentar que a administração pública também pode prorrogar a licença maternidade das servidoras, como já acontece, por exemplo, no Ministério Público da União. Pessoal, depois dessa quarta pergunta do Vinícius, vamos sair para um intervalinho rapidinho e a gente já retorna com o Saber Direito Responde. Olá, retomamos com o Saber Direito Responde. Se você tiver alguma dúvida, pode enviar suas perguntas para o saberdireito@stf.jus.br. Meu nome é Henrique Correia, sou procurador do trabalho e professor de Direito do Trabalho e estive aqui com vocês durante a semana. Vamos direto para a próxima pergunta. A pergunta é do Pedro Castilho, de Alfenas, Minas Gerais. Professor Henrique Correia, a minha dúvida é a seguinte: a mulher que espera terminar o período da estabilidade para ingressar na justiça age com abuso de direito? Acompanhe comigo rapidinho aqui, Pedro. Excelente pergunta. O período da estabilidade é da confirmação até 5 meses após o parto. Se ela for dispensada e conseguir, decisão para invalidar essa dispensa, ela será reintegrada. O que ocorre se a mulher deixar terminar esse período estabilitário para ingressar na justiça? Ela age com abuso de direito? Porque ela tem direito ao emprego, mas ela não quer, ela quer apenas a indenização deste período estabilitário. Ela age com abuso de direito? Era uma discussão, né? Há uma corrente hoje minoritária que entende que sim, ela age com abuso de direito. Nesse sentido, o professor Sérgio Pinto Martins. Agora, qual é o posicionamento hoje majoritário? Posicionamento, inclusive, do TST. Posicionamento do TST que ela não age com abuso de direito, porque ela tem 2 anos, o prazo prescricional é de 2 anos para ingressar no judiciário. Depois dê uma olhadinha na recente OJ 386, certo? Só lembrando, vou repetir a OJ, porque essa OJ é recente e importante. É a OJ 386, a mulher que aguarda terminar o período estabilitário para ingressar na justiça não age com abuso de direito. Vamos para a próxima perguntinha? Otávio Peixoto, de Catalão, Goiás. Otávio Peixoto, lá de Catalão. Um abraço, pessoal de Goiás. Professor, qual a antecedência que o empregador deverá pagar as férias de seu empregado? Se não pagar nesse período, qual a consequência para a empresa? Pessoal, direito de férias, nós temos que lembrar o seguinte: primeiro tem o período aquisitivo de 12 meses, depois o período concessivo. O empregador tem que conceder as férias durante o período concessivo. É obrigação do empregador. Se ele não concede as férias durante esse período, nós vimos durante a aula, tem que pagar em dobro. A pergunta do Otávio é o seguinte: qual a antecedência que tem que pagar as férias? A antecedência é de 2 dias. 2 dias antes de começar as férias devem ser pagas. Tudo bem? Tem que ser pago
com essa antecedência de 2 dias. E o que acontece com o paga com essa antecedência? É a perguntinha aqui do Otávio. O empregador que não paga com essa antecedência tem que pagar férias em dobro. Eu quero viajar para a praia nas minhas férias, saio de férias, mas não tenho dinheiro para viajar. Adiantou as minhas férias? Não. Então, não dá para usufruir integralmente as férias. Logo, há pagamento em dobro se não for feito pagamento com antecedência de 2 dias. O empregador tem que pagar essa indenização do dobro. Dê uma olhadinha na OJ, na Orientação Jurisprudencial 386. A OJ 386 trata exatamente disso. Uma penalidade ao empregador que não paga as férias em dia. Próxima pergunta, da Olga Magalhães, Gravataí, Rio Grande do Sul. Um abraço aí para todos do Rio Grande do Sul. Olá, professor. Qual é o prazo prescricional para reivindicar o direito de férias? Quando que esse prazo inicia? Excelente pergunta. Para quem está prestando concurso, essa pergunta é clássica, sempre cai. Né? Ainda mais nessas provinhas do TRT para técnico e analista, sempre cai. Acompanhe comigo. Nas férias, o empregado adquire o direito em 12 meses, período aquisitivo, e depois tem 12 meses para... O empregador tem 12 meses para conceder as férias, período concessivo. Se o empregador não concede as férias no período concessivo, nos 12 meses seguintes, inicia-se a contagem do prazo prescricional. O empregador tinha 12 meses para conceder as férias, não concedeu, hora que termina o período concessivo, inicia-se a contagem do prazo prescricional. Olga, então quando inicia o prazo prescricional? Quando termina o período concessivo. Nessas provinhas de TRT, por isso que eu falei que é importante essa perguntinha, que é clássica, ele vai colocar assim, a prescrição inicia-se após o período aquisitivo. Errado, inicia-se após o período concessivo. Tudo bem? Pessoal, vamos dar um intervalinho e a gente já volta com o último bloco de Saber Direito Responde. Sejam bem-vindos ao programa Saber Direito Responde. Se você tiver alguma dúvida, envie a dúvida aqui para nós. E-mail saberdireito@stf.jus.br. Meu nome é Henrique Correia, sou procurador do trabalho e professor de Direito do Trabalho e estive reunido aqui com vocês durante essa semana. Vamos para o nosso último bloco. Pergunta da Djalma Cordeiro, de Boa Vista, Roraima. Minha primeira lotação como procurador de trabalho foi em Boa Vista. Saudade aí da terrinha. Um abraço para todos vocês. Saudade, excelente lugar. Olá, professor Henrique Correia. Existe na lei diferença entre férias individuais e férias coletivas? Djalma, existe a diferença entre férias individuais e coletivas? Olha, o instituto é o mesmo. Férias, né, é o afastamento remunerado, né, o trabalhador não presta serviço, recebe normalmente, as férias são as mesmas. Há algumas peculiaridades das férias coletivas, mas o adicional de 1/3 é o mesmo, né, as faltas injustificadas, a proporção é a mesma. Agora, quais são as peculiaridades? Para quem está aí prestando um exame de OAB ou mesmo magistratura, precisa lembrar dessas 3 peculiaridades. Nas férias coletivas, quem decide se vai ter férias coletivas ou não é o empregador. Cabe ao empregador decidir. É dele a decisão. Então, a primeira observação. Precisa dar férias coletivas para toda a empresa? Não, para alguns setores da empresa. Tudo bem? Uma observação importante das férias coletivas. Eu quero vender as férias, eu quero o abono, você não quer. Quem decide? Empresa e sindicato. Diferença importante. Quem decide o abono pecuniário de férias, se vai vender as férias, é o sindicato com a empresa. Uma outra observação importantíssima é o seguinte, nas férias coletivas, a notificação, a antecedência que o empregado tem é de 15 dias.
Nas férias individuais nós vimos que é 30. Nas férias coletivas tem que ser notificado o empregado, o sindicato, tá? E o Ministério do Trabalho e Emprego em 15 dias. Essa notificação também tem o prazo reduzido. E a última diferença que você não pode esquecer é o fracionamento. Nas férias individuais, como nós vimos durante a semana, lá na terceira aula, as férias individuais podem ser divididas em 2 períodos, um deles não pode ser inferior a 10 dias. E aqui nas férias coletivas, pode ser dividido em 2 períodos, olha na minha mão, nenhum deles pode ser inferior a 10 dias. Nas férias coletivas, os 2 períodos têm que ser de, no mínimo, 10 dias. Excelente pergunta, um abraço para vocês em Boa Vista novamente. Vamos para a próxima pergunta. Nádia Rocha, Águas Claras, Distrito Federal. Professor, qual a diferença entre estagiário e aprendizagem? Estágio não se confunde com aprendiz, né? Nós vimos durante a aula. Estágio não é empregado, aprendiz é empregado. Aprendiz tem todos os direitos da CLT. Certo? Pessoal, uma outra diferença é a idade. O estagiário não há uma idade limite. O aprendiz tem. O aprendiz é acima de 14 até 24 anos. Estagiário, não há essa definição de idade. Tudo bem? Lembrando que o aprendiz é acima de 14, no máximo 24 anos, e 24 anos, a idade limite não se aplica ao portador de deficiência. Certo? E o ponto em comum entre estágio, eu até colocaria aqui estágio e aprendizagem, é que os dois necessitam de contrato escrito, uma solenidade. Tudo bem? Vamos só gastar mais um pouquinho aqui, né? Estagiário é segurado facultativo. Aprendiz é segurado obrigatório da Previdência Social. Próxima pergunta, e a nossa última perguntinha. Professor Henrique Correia. A pergunta vem lá do Matheus Nascimento, do Rio de Janeiro, capital. O empregado adolescente poderá prestar hora extra? Pessoal, a CLT fala em menor, né? Esse termo que nós vimos que está em desuso. O menor pode prestar hora extra? O adolescente pode trabalhar em regime suplementar? Em regra, não. Qual a jornada do adolescente? 8 horas. Ele pode trabalhar em hora extra? Não. Exceto em 2 casos. Compensação ou força maior. Há 2 exceções, Matheus, que o adolescente pode prestar hora extra. Nós precisamos memorizar. Compensação e força maior. Compensação precisa de acordo coletivo, o acordo individual para esse caso não é válido. A gente não pode ter a compensação anual como os adultos. Não existe banco de horas para ele. Ele tem que compensar na mesma semana. E for força maior, no máximo 12 horas, essas 4 horas a mais necessitam do adicional de no mínimo 50%. E mais, na força maior, se tiver prestação de horas extras do adolescente, precisa ainda de uma outra formalidade, que é notificar o Ministério do Trabalho e Emprego. Certo? Terminando por aqui, muito obrigado pela paciência e um abraço para todos vocês.